Vamos lá, gente. Continuando aí nosso estudo de direito administrativo nessa segunda. Nosso segundo tema é a possibilidade de intervenção do Estado sobre a propriedade particular. Primeira ressalva a se fazer: essa possibilidade de intervenção na propriedade particular, ela é exceção, tá? Obviamente, como tudo na administração pública, tem que estar previsto em lei essas possibilidades. O administrador público só pode fazer o que a lei determina e ela é exceção. Já pensou se fosse ao contrário? Se o poder público pudesse intervir na nossa propriedade a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, da maneira que ele bem entendesse? Bagunça, né? Bagunça. Lembrando para vocês que a inviolabilidade da propriedade é um direito previsto na Constituição Federal. Artigo 5º, sabe o que o artigo 5º diz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tá? Então, a inviolabilidade da propriedade particular é uma garantia constitucional, tá bom? Por isso, essas possibilidades de intervenção do Estado na propriedade particular, elas são exceções, tá? Previstas em lei, nós vamos ver uma por uma agora, tá? Mas lembrando, são exceções, tá? Legal? Lembrando, no material que eu já deixo para vocês, já estão acostumados aí, tá bem legal porque eu coloco a explicação e coloco uma imagem tentando simbolizar aí essa possibilidade de intervenção que ajuda a gente a guardar também, tá? Então baixem lá o material, né, para poder estudá-lo, para poder assistir o vídeo junto já com o material, para poder responder os testes que nós deixamos, tá bom? Primeira possibilidade de intervenção do Estado na propriedade particular é a servidão administrativa, tá? Então, quando o Estado ele quer assegurar a realização ou a conservação de uma obra ou de um serviço público de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário, ele pode impor o ônus real de uma propriedade particular, tá? Então, visando assegurar a realização ou a conservação de uma obra ou de um serviço público de utilidade pública, o Estado ele pode impor à propriedade particular o ônus real de utilização, o ônus real de uso. Legal? Mas vejam, como é exceção. Olha aí, porque eu gosto de bater nisso. Quando que ele pode impor este ônus real de uso? Quando ele visa assegurar a realização e ou conservação de uma obra e serviços públicos de utilidade pública. De utilidade pública, serviços públicos, tá vendo? É exceção, tá? E olha que legal, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. Então, se o proprietário ele tem um eventual prejuízo com essa imposição desse ônus real de uso, ele vai ser indenizado pelo Estado. Tá? E a principal exemplo aí da servidão administrativa, vocês vão saber. Passagem de fios elétricos sobre a propriedade. Quem nunca viajou e viu naquelas fazendas aqueles postes enormes de ferro com os fios passando lá em cima. Várias torres assim de energia. Todo mundo já viu, né? No nosso material vai estar lá ilustrado. Isso é uma servidão administrativa. O Estado ele está intervindo na propriedade particular visando o quê? Assegurar o fornecimento de energia elétrica, certo? Essas torres de energia, elas têm que
têm que ser passadas, elas têm que estar localizadas nessas propriedades particulares, a fim de que a energia elétrica possa ser distribuída em toda uma região. Tá? Então, visando assegurar a realização de um serviço público, que aí nesse caso o fornecimento de energia elétrica, o Estado ele intervém na propriedade particular, impondo a utilização dessa propriedade, tá? O que ele faz nessa propriedade? Ele instala essas torres de energia a fim de fornecer energia elétrica para uma vasta região, tá bom? Então, na servidão administrativa, o Estado ele impõe o ônus real de uso numa propriedade particular, ou seja, ele impõe a utilização pelo Estado, de uma propriedade particular, visando a assegurar a realização ou a conservação de uma obra e de serviços públicos de utilidade pública, como nós demos os exemplos aqui das torres de energia, tá bom? Uma segunda possibilidade de requisição, de intervenção do Estado na propriedade particular aconteceu naqueles desastres da barragem lá que estourou e soltou todo aquele lodo lá, né? Que a gente viu tempos atrás agora acontecer. É a requisição administrativa. É quando o Estado intervém na propriedade particular em casos de situação de perigo público iminente, ou seja, em casos de catástrofes, epidemias, de guerra, o Estado ele pode intervir na propriedade particular. Olha lá, catástrofes, epidemias, guerra. E vamos lembrar então, lá estourou a barragem e foi destruindo tudo que tinha pela frente. O Estado não teve que montar lá alguns acampamentos para os helicópteros descerem, para colocar os containers lá para colocar, infelizmente, os corpos das vítimas. Ele fez isso numa propriedade particular, em propriedades particulares, tá? Então, como é que ele fez isso? Através de requisição administrativa, tá? O Estado se utiliza de bens móveis ou imóveis, ou de até serviços particulares, nesses casos de perigo público iminente, casos de catástrofes, epidemias, guerras. Gente, essa requisição administrativa, ela está condicionada a uma indenização ulterior também, tá? Então, posteriormente à utilização desse bem imóvel ou desse serviço particular, o Estado vai lá e indeniza o proprietário, tá certo? Então, vamos guardar, a requisição administrativa, ela ocorre, a intervenção estatal em casos de catástrofes, epidemias, guerras. Essa intervenção ela pode ocorrer em bens móveis, em bens imóveis, em serviços particulares, mediante indenização ulterior, mediante indenização após a utilização desses bens e serviços, tá? Vamos lembrar da catástrofe lá quando estourou a barragem, tá bom? Também coloquei para vocês imagens no nosso material que vão lembrar, que vai ajudar a lembrar vocês na hora de estudar, tá bom? Uma terceira possibilidade de intervenção do Estado na propriedade particular, todos já conhecem, é o tombamento, tá? É quando o Estado interfere na propriedade privada, visando resguardar o patrimônio cultural brasileiro, sempre de ordem artística, histórica, arqueológica, cultural. O Estado vai lá e ele tomba, ele intervém na propriedade a fim de que o particular ele não modifique, por exemplo, a fachada de um imóvel muito antigo, porque ele quer manter a história viva do Brasil, tá? Então, tombamento, o Estado interfere na propriedade privada para resguardar o patrimônio cultural brasileiro, tá bom? Eu coloquei imagens para vocês também de umas casas lá em Pernambuco, bem antigas, aquelas casas uma do lado da outra, feitas de barro,
É bem legal. Tem um casarão também na Avenida Paulista que é tombado, que ele também não pode ser demolido para a construção daqueles grandes prédios. Isso visando o quê? Resguardar o patrimônio cultural brasileiro, histórico, artístico, tá bom? Não tem muita dificuldade. Uma quarta possibilidade de intervenção nós já vimos, que é a desapropriação. E lembra, a desapropriação, gente, ela está condicionada à utilidade ou à necessidade pública e ainda ao interesse social e mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Só assim o Estado pode ir lá e desapropriar um imóvel pertencente a um particular, tá certo? Lembra que nós falamos? Eu tenho um imóvel e no meio onde meu imóvel se encontra, eles querem construir lá uma rotatória para melhorar o fluxo de trânsito da cidade ou de uma rodovia. Então, tem que estar previsto a utilidade ou necessidade pública e o interesse social. Tá? E ainda, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Vejamos, lembra as exceções. É exceção essas possibilidades de intervenção sempre previstas em lei. Tá? Tem regras a seguir. Certo? Nós já havíamos falado de desapropriação, também não tem grandes dificuldades. Eu coloquei lá uma imagem no material e vocês vão entender bem também, não tem muito segredo. Uma outra possibilidade de intervenção administrativa é a de intervenção do Estado sobre a propriedade particular, é a limitação administrativa. É quando o Estado ele exige de um particular, visando o bem-estar social, que ele tome algumas medidas para manter este bem-estar social. Então vamos pensar nisso. Eu, proprietário de um terreno, e eu deixo o mato alto. O Estado, o que ele pode fazer? Ele pode vir e determinar a minha pessoa que eu vá lá e roce esse terreno. Tá? Ele intervém na propriedade particular, não é uma propriedade particular? Eu poderia falar, não quero, não vou ossar. Mas visando o bem-estar social, ele vai lá e determina, ele me obriga compulsoriamente a limpar esse terreno. Se eu não fizer, ele vai lá e limpa e multa. E manda a conta para mim. Tá? Então a limitação administrativa é toda a imposição de ordem pública que condiciona o exercício de um direito ou de uma atividade particular. Ele impõe alguma exigência ao particular visando o bem-estar social. Vamos lembrar ainda do proprietário de um imóvel, de um terreno que tem que capinar esse terreno. Tá bom? Tranquilo também, né? Uma outra possibilidade de intervenção do Estado na propriedade particular é a ocupação temporária ou provisória, tá, gente? E nós vamos lembrar, essa aí também vou começar pelo exemplo. Quando a administração pública ela está lá reformando uma rodovia, todo mundo já passou a rodovia sendo reformada, e do lado tem tipo uma fazenda, e tem um espaço dessa fazenda sendo utilizado pela administração pública para eles deixarem lá estacionados caminhões, tratores que estão sendo utilizados na reforma dessa rodovia, por exemplo. É a utilização transitória, remunerada ou gratuita, de bens particulares pelo poder público para execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse público. Por isso que nós damos esse exemplo aí da reforma de uma rodovia, por exemplo. Utilização transitória, gente, é rápido, tá? Então acabou lá a reforma da rodovia, acaba a utilização do patrimônio público. Remunerada ou gratuita, de bens particulares pelo poder público, para execução de obras, serviços ou atividades públicas de interesse público. Também deixei lá uma figurinha para vocês da rodovia sendo reformada. Tá bom, gente?
Finish neste tema, partiremos para o outro, controle da administração. Tá certo?